Título: A festa que virou um jogo de xadrez. Capítulo 1: O convite perfeito. Clara olhava pela janela da cozinha enquanto mexia a massa do bolo de aniversário. O sol da tarde iluminava os azulejos brancos, refletindo nas taças de cristal que já estavam dispostas na mesa de jantar. 35 anos, pensou sorrindo. Não era uma idade redonda, mas depois de tudo que tinha passado nos últimos meses, qualquer motivo para comemorar era bem-vindo. O telefone vibrou no balcão. Era uma mensagem de Lucas, seu marido. Amor, não vou conseguir chegar cedo. Reunião até às 19 horas. Mas já deixei tudo organizado com a decoradora. Não se preocupe, vai ficar incrível. Clara franziu o senho. Decoradora? Ela não tinha contratado nenhuma decoradora. Na verdade, tinha planejado tudo sozinha, como sempre fazia. Mas bem, talvez fosse uma surpresa dele. Afinal, Lucas adorava surpresas. Tudo bem, querido. Não se atrase demais, respondeu, secando as mãos no avental. O som da campainha a fez sobressaltar. Era a empresa de buffet pontual como sempre. Clara abriu a porta e se deparou com uma mulher alta, de cabelos castanhos impecavelmente presos em um coque, vestindo um tailleur cinza que parecia costurado sob medida. Boa tarde. Sou a Isabela, a organizadora do evento. O senhor Lucas me contratou para cuidar de todos os detalhes da festa, disse, estendendo a mão com um sorriso profissional. Clara a cumprimentou, mas algo em seu estômago se contorceu. Por que Lucas não tinha mencionado isso antes? E por que uma organizadora de eventos tão sofisticada para uma festa em casa com apenas 20 convidados? Ah, que maravilha! Não estava esperando. Clara tentou disfarçar a surpresa. Isabela entrou como se fosse dona do lugar, já dando ordens aos funcionários do buffet sobre onde colocar as mesas, como arrumar as flores. Clara observava tudo em silêncio, sentindo um desconforto crescente. Havia algo na maneira como Isabela olhava para ela, um misto de superioridade e pena. O senhor Lucas me disse que você adoraria uma festa temática anos 20. Espero que goste, comentou Isabela, ajustando um arranjo de pérolas falsas sobre a mesa. Temática anos 20? Clara repetiu, confusa. Eu não. Ele disse que seria uma surpresa. Isabela sorriu, mas seus olhos não acompanharam o gesto. Clara engoliu em seco. Lucas nunca errava detalhes assim. Ele conhecia seu gosto minimalista, seu ódio por temas muito elaborados. Por que então uma festa que parecia mais o estilo de outra pessoa? Capítulo 2: Os pequenos sinais. Às 19h30, os primeiros convidados começaram a chegar. Clara, já vestida em um vestido verde esmeralda que Lucas tinha lhe dado no aniversário anterior, recebia todos com um sorriso forçado. Isabela, por outro lado, circulava entre os grupos como uma anfitriã rindo alto, tocando nos braços dos homens, fazendo questão de apresentar-se como a organizadora contratada pelo Lucas. Clara, que mulher incrível esse Lucas arrumou para a festa, comentou Marina, sua melhor amiga, em voz baixa, enquanto pegava uma taça de espumante. Não estava esperando. Clara murmurou, os olhos fixos em Isabela, que agora conversava animadamente com Rafael, o sócio de Lucas. Você tá bem? Marina perguntou, preocupada. Tô, só, achando estranho. Clara bebeu um gole, sentindo o líquido gelado queimar sua garganta. Foi então que Lucas chegou. Entrando pela porta da sala com seu terno azul marinho, ele cumprimentou todos com seu charme habitual, beijando Clara na bochecha de maneira rápida, quase mecânica. Desculpa o atraso, amor. Tudo certo? Tudo ótimo, mentiu Clara, sorrindo. A Isabela está fazendo um trabalho incrível. Lucas hesitou por uma fração de segundo. Seus olhos, normalmente tão seguros, piscaram rápido. Que bom que você gostou. Eu sabia que ela ia deixar tudo perfeito. Ela? Não, a organizadora, não a profissional. Ela? Clara sentiu as mãos ficarem frias. Capítulo 3: O jogo de olhares. A festa seguia animada. A música já tocava baixo, as luzes douradas criavam um clima íntimo, e os convidados riam, bebiam, comiam os petiscos que Isabela tinha escolhido, ostras, algo que Clara detestava. Clara observava tudo de longe, encostada na parede perto da escada. Foi então que viu Lucas e Isabela do outro lado da sala trocando um olhar. Não um olhar profissional, não um cumprimento educado. Um olhar cúmplice. Um sorrisinho rápido, quase imperceptível, antes de Isabela virar-se para atender um convidado. Clara sentiu o coração bater mais forte. Não, não pode ser. Mas então, como explicar a maneira como Isabela tocava no braço de Lucas ao passar por ele? Como explicar o fato de que sempre que Clara se aproximava, os dois pareciam tensionar, como se estivessem representando um papel? Clara, você não vai comer nada?
Perguntou tia Rosa, interrompendo seus pensamentos. Não tô com muita fome, tia. Ela forçou um sorriso. Vou buscar um pouco de ar. Subiu as escadas até o quarto, fechando a porta atrás de si. Respirou fundo, olhando-se no espelho. Você está imaginando coisas. Lucas não faria isso. Mas então, por que a sensação de que algo estava muito, muito errado? Capítulo 4. A revelação. Clara desceu as escadas 10 minutos depois, decidida a não deixar a paranoia estragar sua noite. Mas, ao chegar à sala, viu uma cena que a congelou. Lucas e Isabela estavam na varanda, parcialmente escondidos pelas cortinas. Ele tinha as mãos nos ombros dela, e os dois riam de algo. Não era uma risada alta, não era uma cena óbvia. Mas era íntima. Demais. Clara sentiu as pernas tremular. Respira. Não faça cena. Não agora. Mas então, como se sentisse seu olhar, Lucas virou-se. Seus olhos encontraram os dela, e algo neles. Culpa? Medo? Fez Clara entender tudo. Ela não disse nada. Não gritou, não chorou. Apenas sorriu lentamente e caminhou até o centro da sala, onde todos os convidados estavam reunidos. Gente, desculpem interromper, disse, levantando a taça. Todos se viraram para ela. Eu só queria agradecer a todos por terem vindo. E ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Lucas. Quero fazer um brinde especial à pessoa que tornou esta noite possível. Isabela sorriu orgulhosa, achando que o brinde era para ela. A Isabela. Clara continuou, e todos levantaram suas taças. Que além de ser uma ótima organizadora de eventos, é também, outra pausa desta vez mais longa, a amante do meu marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela ficou pálida. Lucas deixou a taça cair no chão, o cristal estilhaçando aos seus pés. Os convidados olhavam uns para os outros, sem saber se era uma piada de mau gosto. O quê? Isabela balbuciou. Clara não tirou os olhos de Lucas. Você achou que eu não ia perceber, Lucas? Achou que eu era tão burra a ponto de não notar como você olhava para ela? Como ela tocava em você como se fosse dela? Como ela organizou a minha própria festa de aniversário como se fosse a dona da casa? Lucas tremia. Não de raiva, mas de medo. Medo de perder tudo. Medo de que Clara finalmente tivesse desvendado seu jogo. Clara, eu posso explicar. Não precisa. Ela cortou seca. A festa está ótima. Acho que você dois devem aproveitar. Então virou-se para os convidados, ainda em choque. Desculpem o espetáculo, pessoas. A noite ainda é jovem. Bebam, dancem, divirtam-se. E com isso Clara subiu as escadas novamente, desta vez sem pressa. Ninguém ousou segui-la. Capítulo 5. O fim do jogo. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Os restos da festa, copos sujos, pratos com migalhas, flores murchando, eram como cicatrizes de uma batalha. Clara estava sentada na cozinha, tomando café, quando ouviu a chave girar na porta. Lucas entrou, os olhos inchados, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Clara, sua voz estava rouca. Ela não olhou para ele. Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sair. Por favor, me deixe explicar. Não há nada para explicar. Ela finalmente o encarou. Você me traiu. Não uma, não duas vezes. Você trouxe ela para minha casa, para o meu aniversário, como se eu fosse uma idiota que não ia notar. O que mais tem para dizer? Lucas abaixou a cabeça. Eu não queria que fosse assim. Eu ia terminar com ela. Juro. Terminar? Clara riu, amarga. Você acha que eu acredito nisso? Você deixou ela organizar a minha festa, Lucas. Isso não é um caso. Isso é uma relação. Uma relação que você achou que podia esconder atrás de sorrisos e mentiras. Asterisco. Ele não teve argumentos. Porque ela estava certa. Onde você vai ficar? Perguntou Clara, fria. Vou para um hotel. Só me deixe ver as crianças antes de ir. Clara hesitou. As crianças Pedro, de 8 anos, e Sofia, de 5, ainda dormiam. Elas acordam em 1 hora. Você pode vê-las. Mas não vai dormir aqui. E não vai voltar. Lucas assentiu, derrotado. Epílogo, recomeços. 3 meses depois, Clara sentou-se em um café novo na cidade, folheando um caderno de receitas. O divórcio estava em andamento, e surpreendentemente, Lucas não tinha lutado. Talvez porque sabia que não tinha direito a nada. Seu telefone tocou. Era Marina. Clara, você não vai acreditar no que eu acabei de ver. O quê? O Lucas e a Isabela. Eles estão juntos. Morando juntos, Clara. Ele alugou um apartamento perto do trabalho dela. Clara sorriu. Não de dor, não de raiva, mas de alívio. Porque agora ela sabia, tinha feito a coisa certa. Bom para eles. Ela tomou um gole do café. E bom para mim.
Porque, pela primeira vez em anos, Clara se sentia livre. E esta era a melhor festa de todas. Fim. O café ficava na esquina da Rua das Flores, um lugar que Clara nunca tinha notado antes, apesar de morar na cidade há quase uma década. As paredes eram de tijolos aparentes, as mesas de madeira escura, e o cheiro de pão recém-assado se misturava ao aroma terroso do café moído na hora. Era o tipo de lugar que parecia existir só para pessoas que estavam começando algo novo, ou terminando algo velho. Ela fechou o caderno de receitas, passando os dedos sobre a capa desgastada. Era o mesmo que usava quando ainda acreditava que poderia salvar o casamento com pratos elaborados, jantares à luz de velas, tentativas desesperadas de recapturar o que quer que tivesse se perdido entre eles. Agora, as páginas estavam cheias de anotações diferentes, ideias para o cardápio do pequeno negócio que planejava abrir. Nada de jantares românticos. Só comida honesta, daquela que as pessoas comiam quando não estavam tentando impressionar ninguém. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo. Crianças voltando da escola, idosos sentados nos bancos da praça, o vendedor de pipocas com seu carrinho vermelho. Clara observava tudo isso como se estivesse vendo pela primeira vez. Ou como se, depois de anos olhando através de uma névoa, finalmente tivesse tirado os óculos embaçados. O telefone vibrou de novo. Dessa vez era uma mensagem de grupo no WhatsApp, as bruxas, como elas mesmas se auto-intitulavam desde a faculdade. Marina já tinha contado a novidade, é claro, e agora as outras reagiam com emojis de olhos arregalados, fogos de artifício, um ou outro eu avisei. Clara sorriu, digitou um simples justiça poética, e guardou o celular. Não havia mais espaço para ódio, nem mesmo para saudade. O que restava era uma estranha gratidão porque Lucas, ao ir embora com Isabela, tinha levado consigo a versão de Clara que vivia em função dos outros. A que se encolhia para não incomodar, que sorria quando queria chorar, que cozinhava por obrigação em vez de prazer. Ela não sentia falta dessa mulher. Posso pegar seu pedido? Perguntou a garçota, uma moça de tranças castanhas e um piercing no nariz. Um cappuccino e aquele bolo de cenoura, por favor. Boa escolha. É caseiro. Clara assentiu, observando a garçota se afastar com um balanço confiante nos quadris. Caseiro. Essa palavra soava como uma promessa. Enquanto esperava, tirou do bolso o cartão de visitas que havia mandado imprimir na semana anterior. Clara Gomes Gastronomia Afetiva, estava escrito em letras simples, com um desenho de uma colher de pau ao lado. Não era nada grandioso. Não precisava ser. O cappuccino chegou fumegante, com uma pitada de canela por cima. Clara mexeu devagar, observando os redemoinhos que se formavam no líquido marrom. Lembrou-se da última vez que tinha feito isso, num café perto do escritório de Lucas, anos atrás, quando ainda acreditava que bastava ser paciente para as coisas melhorarem. Agora, ela não precisava mais ser paciente. Não precisava esperar que alguém a escolhesse. Não precisava provar nada para ninguém. Tomou o primeiro gole e sentiu o calor se espalhar pelo peito, como se estivesse engolindo um pedacinho de sol. Do lado de fora, o céu começava a ficar alaranjado, anunciando o fim de mais um dia. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Clara não tinha pressa de que a noite chegasse. Ela tinha tempo. E mais importante, tinha a si mesma. O barulho da colher batendo suavemente na porcelana era o único som na mesa. Clara deixou o café por um instante e olhou pela janela, onde as luzes da cidade começavam a piscar como vagalumes presos entre os prédios. Não havia mais aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo ou alguém estava prestes a lhe escapar. O celular vibrou sobre a mesa. Ela o virou e viu o nome de Mariana na tela, acompanhado de uma foto das duas rindo em uma praia há anos. Hesitou por um segundo, mas atendeu. Alô? Clara? A voz de Mariana veio carregada de entusiasmo, como sempre. Você sumiu do mapa. Achei que tivesse se mudado para Marte sem me avisar. Clara sorriu, sem pressa para responder. Antigamente teria se desculpado, inventado uma razão para justificar o silêncio. Agora apenas disse: estive ocupada. Com o quê? Mariana não esperou resposta. Ou melhor, com quem? Não me diga que finalmente arrumou um caso depois de todo esse tempo de jejum emocional. Não é um caso. Clara tomou outro gole do cappuccino, sentindo o gosto adocicado da canela. É só, eu. Do outro lado, Mariana ficou quieta por um instante. Depois riu baixo. Ah, entendi. A famosa fase de autodescoberta. Não é uma fase. Clara olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados com calma. É só como as coisas são agora. Mariana suspirou, mas não insistiu.
Mudou de assunto, falando sobre o novo projeto no trabalho, sobre a festa de aniversário da mãe, sobre o gato que tinha adotado e que destruía todos os vasos de plantas. Clara ouvia, acrescentando comentários aqui e ali, sem a necessidade de preencher cada silêncio. Quando desligaram, não houve promessas vazias de se verem em breve, nem culpa por não marcarem nada. Apenas até mais sincero. Ela guardou o celular na bolsa e olhou para o relógio. Ainda era cedo. Poderia ir para casa, ligar a televisão e se perder em alguma série sem prestar atenção. Poderia ir à livraria da esquina, onde a dona já conhecia seus gostos e sempre reservava os lançamentos de poesia. Ou poderia simplesmente ficar ali, observando a cidade acender, enquanto o café esfriava entre suas mãos. Escolheu a terceira opção. O garçom passou por sua mesa, recolhendo um copo vazio deixado pelos clientes anteriores. Clara o observou por um instante, o jeito como movia as mãos com eficiência, sem pressa, como se cada gesto fosse suficiente por si só. Lembrou-se de si mesma anos antes, correndo de um lugar para outro, sempre com a sensação de que estava atrasada para algo importante. Agora, entendia que não havia nada para correr, nada que valesse mais do que o próprio caminho. Uma brisa entrou pela porta aberta do café, trazendo o cheiro de chuva distante. Clara fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Quando os abriu, notou que o cappuccino já não estava mais quente, mas isso não importava. Pediu outro, desta vez sem canela. Enquanto esperava, tirou um caderno da bolsa, aquele que comprará há semanas, com capas de couro desgastado e páginas em branco. Abriu-o na primeira folha e, sem pensar muito, começou a escrever. Não eram planos, nem listas, nem justificativas. Eram apenas palavras soltas, como as nuvens que passavam lá fora, sem destino fixo. Quando o novo café chegou, ela não o mexeu. Deixou a espuma intacta, como se fosse a superfície de um lago em uma manhã sem vento. E pela primeira vez em muito tempo, Clara não se perguntou o que viria depois, porque afinal já estava exatamente onde precisava estar. O barulho da porta se abrindo trouxe uma lufada de ar úmido, carregado do cheiro de terra molhada. Clara nem olhou. Sabia que não era por ela, ninguém a procurava ali, naquele canto próximo à janela, onde a luz entrava filtrada pelas gotas que escorriam devagar pelo vidro. O caderno permanecia aberto, as palavras agora mais densas, como se tivessem ganhado peso enquanto ela escrevia. Não eram frases completas, nem pensamentos organizados. Eram fragmentos. O som do trem às 5 da manhã, a maneira como ele segurou a xícara sem nunca tomá-la, o medo de ser apenas uma sombra em todas as fotos. O garçom passou com uma bandeja, mas não se aproximou. Ele já tinha aprendido, nas últimas semanas, que Clara não gostava de ser interrompida quando estava assim, com os dedos levemente tremidos sobre o papel, os olhos perdidos em algo que só ela via. O cappuccino esfriava de novo, mas dessa vez ela nem notou. Do lado de fora, a chuva tinha parado, mas as poças refletiam as luzes dos postes, criando manchas douradas no asfalto. Clara fechou o caderno com um gesto lento, como se temesse acordar algo que estivesse adormecido entre suas páginas. Guardou-o na bolsa junto com a caneta cujos traços azuis haviam deixado marcas quase imperceptíveis em seus dedos. Ao se levantar, notou que o café estava intocado. Não por descuido, mas por escolha. Havia algo de ritualístico naquele gesto, deixar a xícara cheia, a espuma ainda imaculada, como uma oferta a algo que ela não sabia nomear. Caminhou até a porta sem pressa, os passos leves, como se o chão fosse feito de algo frágil. Na calçada, o ar estava mais fresco, e o cheiro de café se misturava ao de terra úmida. Clara respirou fundo, sentindo o peso do caderno contra o quadril. Não havia destino definido nem horário para voltar. Só a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, não precisava se justificar por isso. Virou à esquerda em direção ao parque. As árvores ainda pingavam, e o som da água caindo das folhas era quase um sussurro. Ela não olhou para trás. Não havia nada ali que precisasse ser lembrado. Apenas o caminho à frente e a quietude de quem finalmente tinha deixado de lutar contra a correnteza.